Pessoal, antes de nós começarmos o vídeo, eu gostaria de saber se vocês estão sendo notificados dos meus vídeos mais recentes aqui no YouTube. Então verifiquem, por favor, se o sininho está ativado e deixem aqui nos comentários se vocês foram notificados dos meus dois vídeos de hoje, tá bom? Façam isso que eu preciso saber se o YouTube está notificando vocês ou não. Alguns outros canais que eu sou inscrito, eu estou recebendo notificações somente horas depois que o vídeo é lançado. Também gostaria de saber se isso acontece aqui. É importante porque o YouTube tem passado por algumas mudanças no sistema dele, aqui do upload dos vídeos, então algumas coisinhas sempre acabam modificando. Então, por favor, verifiquem isso para mim. Também se inscrevam no canal caso você ainda não seja um inscrito. Me siga também lá no Twitter, @profleoficial, e compartilhe esse vídeo para que mais agentes de mudança possam vir aqui para o nosso canal. E hoje o general Hamilton Mourão, vice-presidente da República, escreveu um artigo ao Estadão, o jornal Estado de São Paulo, e também acabou sendo divulgado nas redes, nos sites do próprio governo federal. Tá? Caso você não seja um leitor, um inscrito do Estadão, um assinante, melhor dizendo, do Estadão, você pode verificar esse texto do Mourão entrando no Twitter dele, é Hamilton Mourão normal, e lá vai ter, é um post dele, que tem a foto, salvo me engano, do Palácio do Planalto, enfim, aí você pode clicar e ler esse texto. E esse foi um texto interessante do Mourão, porque vem um dia depois, praticamente, que o Estado de São Paulo venceu uma disputa judicial com Bolsonaro para que o presidente pudesse divulgar os exames que ele fez a respeito da Covid-19. Bolsonaro divulgou esses exames, os resultados foram negativos, e um dia depois do Estado de São Paulo ter vencido, o jornal, o Estado de São Paulo, ter vencido essa disputa judicial com Bolsonaro, o Mourão faz esse texto. E é um texto que chama a atenção porque o Mourão ele faz uma crítica generalizada aos poderes, à imprensa, a forma como nós estamos conduzindo a pandemia de Covid-19, as políticas de enfrentamento, e ele acaba, podemos dizer assim, sendo um pouco brando com as críticas que deveria fazer ao governo Bolsonaro, a ele mesmo, enfim, à União de um modo geral. Muitas pessoas falaram que há uma certa ideação golpista, uma fala assustadora de Mourão com esse artigo, por remeter a uma possível intervenção militar, algo assim do tipo. Eu discordo completamente dessas análises. O que eu vejo, na verdade, é um Mourão sinalizando para um possível impeachment de Bolsonaro. O que assustou muitas pessoas, muitos analistas, o Igor Gillow principalmente, foi o texto que eu li dele do UOL, que tem a fala do Mourão que ele diz que o Covid-19 pode ser uma ameaça à segurança pública. E de fato pode, é uma ameaça à segurança, porque as pessoas elas não estão conseguindo receber o auxílio de R$600, você tem um desemprego aumentando, uma crise aumentando, um desespero também aumentando, porque a pandemia ela continua no Brasil, o número de mortos aumenta cada vez mais, as notícias internacionais também são notícias desanimadoras, não há vacina, não há tratamento, os países que acabaram saindo da quarentena voltaram a ter casos, como por exemplo a China em Wuhan, a Itália também, Coreia do Sul, então isso preocupa, quanto mais nós vamos ficar em isolamento, porque é chato ficar em casa, é entediante, o que nós vamos fazer? Já era uma preocupação, uma insegurança com o futuro, então as pessoas começam a ficar desesperadas. Será que eu vou ter emprego? Será que eu vou ter ajuda do governo? Então há um estado de inquietação, um estado de segurança que pode acabar levando para uma crise social. Há uma crise da segurança. Então o que o Mourão falou faz de fato muito sentido. As pessoas começam a perder empregos, as pessoas começam a ter dificuldades e pode acabar descambando para uma crise também de segurança. O Mourão está certo. Mas quando ele fala isso, ele não está querendo dizer que o exército pode intervir. Não é nada disso. Esse pessoal gosta de ficar vendo golpe. Você já falou do golpe. O golpe que eu falei de Bolsonaro era uma espécie de golpe branco dos militares tutelarem Bolsonaro. Não eles arrancarem Bolsonaro à forceps e colocarem Mourão lá. Porque isso é demodê, antiquado, é old fashion. Nenhum país do mundo tem esse tipo de governo, ou melhor dizendo, os países relevantes do mundo têm esse tipo de governo.
Todos os países são democracia, porque o capitalismo quer esse regime. Hoje, para o capital, é interessante que haja democracia, que haja estabilidade nas relações, que haja suavidade nas relações humanas, para que o capital ele possa ir e voltar da forma como ele bem entender, da forma como ele bem gostar. Então esse negócio de golpe militar, governo militar, generais, não tem absolutamente nada. O capital não quer isso. Os militares podem tutelar Bolsonaro colocando ele como presidente decorativo? Podem. Pode ser que isso tenha acontecido? Pode, porque nós precisamos lembrar que desde aquela época que começou a falar do presidente operacional, né, do Braga Neto, coisas do tipo, Bolsonaro deu uma guinada no seu governo e começou a dialogar com o Centrão. Pode ser que tenha ocorrido uma intervenção, entre aspas, dos militares, falar, Bolsonaro, vamos mudar essa estratégia? Pode ter acontecido, nós não sabemos disso. O nosso amiguinho Anão Boca de Graxa não soltou nenhuma informação a respeito dessa situação. Mas Mourão tomando o poder, virando um ditador, isso é pouquíssimo provável, para não dizer que completamente improvável. O que o Mourão fez nessa carta? Ele deu um alô, falou assim, sociedade civil, Fiesp, empresários, eu estou aqui. Se quiserem dar o impeachment em Bolsonaro, podem dar, porque eu estou aqui. E tanto que na carta Mourão volta a criticar o isolamento social, volta a falar de abertura econômica. Por quê? Porque se Bolsonaro ele é incapaz de comandar essa crise, e nós temos mais de 30 processos de impeachment, pedidos de impeachment, uma pilha, esperando para o Maia escolher apenas um e o processo de impeachment dar início, o Mourão ele fala, eu tô aqui. Porque quais são os entraves ao impeachment de Bolsonaro? Primeiro, Bolsonaro tem ali 30% de aprovação da população nacional. Isso é um valor considerável, mas é possível que esse valor tenda a cair à medida que nós começamos a ter uma quantidade de mortos muito grande no nosso país. Bolsonaro voltou a falar da cloroquina. Isso já foi testado, já foi falado, não tem solução, isso não é um remédio eficaz. E Bolsonaro volta a falar, começa a enquadrar novamente o ministro da Saúde. Então, mas é possível que caia essa aprovação de Bolsonaro. Se nós começarmos a bater 1000 mortes por dia e os números deixarem de ser números e passarem a ser nomes, é possível que a aprovação de Bolsonaro comece a cair. Isso é uma coisa possível. 30 processos de impeachment protocolados. O que Bolsonaro impede, além desses 30%, o processo de impeachment, é o apoio do Centrão. Mas o Centrão, nós sabemos, ele é fisiológico. Se houver uma composição dos partidos, fala assim, vocês vão ter a sua boquinha nesse novo governo, eles pulam fora do governo Bolsonaro, porque sabem que isso é uma barca furada. E também o outro empecilho são os empresários, a Fiesp. Porque os empresários, eles sabem como que é a forma de Bolsonaro tocar a economia. Ele não toca, ele deixa nas mãos do Paulo Guedes e o Paulo Guedes vai fazendo todas as loucuras dele, todos os pensamentos arcaicos primitivos com relação à economia. Mas eles já sabem como é Bolsonaro. Eles, os empresários, a Fiesp, eles sabem que Bolsonaro não vai interferir na política neoliberal e em prol do capitalismo financeiro que eles desejam. Mourão já é diferente, porque Mourão ele é um militar. Bolsonaro também é, mas Bolsonaro está na vida política há muito tempo, foi expulso, depois é admitido, toda aquela história que a gente sabe. Agora, Mourão ele já é um militar mais tradicional. E os militares, quando eles estiveram no governo, eles foram muito mais estadistas e principalmente muito mais pró-Estado do que pró-liberalismo. Então há essa desconfiança com o Mourão. Então os empresários e a Fiesp, o Paulo Scaff, precisam engolir a seco o Bolsonaro, porque talvez Mourão não continue fazendo o que Bolsonaro está fazendo. E aí o que Mourão faz? Opa, eu estou aqui. Eu vou continuar fazendo exatamente o que Bolsonaro faz para a economia, só que melhor. Porque diferente de Bolsonaro que não quer dialogar, eu vou sentar com os poderes e vou dialogar. Foi o que ele falou na carta. Então percebam que esse negócio de golpe do Mourão, intervenção militar, não é isso que aconteceu. O que o Mourão fez foi o seguinte, se quiser dar um impeachment, pode dar, eu seguro a bronca, confiem em mim, eu vou fazer aquilo que vocês querem. Podem tirar Bolsonaro, podem me colocar, que eu vou dialogar com todos. E percebam como que acontece um processo de impeachment. Por que um presidente cai? Por que Dilma caiu? Por que Collor caiu? Porque há uma composição da oposição junto com o partido do vice-presidente, junto com todos os outros partidos, com exceção do partido do presidente, obviamente, né, para governarem juntos. Então, quando o Mourão fala isso, que ele vai sentar para conversar com todos, ele está falando o seguinte, PT, PSDB, PDT,
Vamos conversar, a gente faz um governo de coalizão. Podem conversar, a gente senta junto, nós vamos governar juntos isso aqui, para que a gente possa sair da crise. A gente tira Bolsonaro e a gente vai conversar. Então ele mostra também para os outros partidos que a retirada de Bolsonaro do poder significa que vai continuar tendo diálogo, que ele não vai sentar, Mourão não vai sentar nessa cadeira presidencial que é parecida com a minha, como um déspota. Não, ele vai dialogar. E foi exatamente isso que ele fez. A carta de Mourão é um grande sinal para o impeachment de Bolsonaro. Todos aqueles que estavam achando das teorias da conspiração, que Mourão quer o poder de Bolsonaro, eles não estão tão errados assim. Porque essa carta é uma sinalização para a sociedade civil, para empresários e para partidos de oposição. Olha, se vocês estão com medo de mim, fiquem tranquilos, eu sou o Mourão, sou boa gente, vou conversar com todo mundo, vou continuar as medidas de Bolsonaro contra as medidas de Bolsonaro em favor da abertura econômica nesse momento do Covid. E vamos sentar, vamos discutir juntos, porque vocês podem vir comigo, confiem em mim, confiem em Mourão, foi isso que ele fez. Eu, se fosse Bolsonaro, ficaria bem atento a isso. Se Mourão de fato fez essa carta para tentar sinalizar para o mercado, para a sociedade, para os partidos que ele está pronto para assumir, nós vamos saber se nos próximos dias o Carluxo e o Gabinete do Ódio começarem a atacar o vice-presidente, o general Hamilton Mourão. Vamos continuar acompanhando, se inscrevam no canal, ativem as notificações, me sigam lá no Twitter também, @profileoficial.